Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, sou eu, Pastor Ademir, para mais um vídeo que você vai gostar. Esse é mais um vídeo, tá bom? Que foi importado do canal Sertão Reformado, que eu cancelei, certo? E tem a ver justamente com os Simpósios Puritanos, o 28º Simpósios Puritanos. Eu tive a grande oportunidade de participar, não é? E fui muito edificado. Realmente é um evento maravilhoso, que promove muita edificação, é muito sério, muito organizado, é um ambiente de muita comunhão e nós aprendemos demais. E no vídeo de hoje você vai conferir, né, um bate-papo que eu realizei ali com o pastor Almir Campos, que é um pastor presbiteriano, lá no simpósio. Desenvolvemos ali uma amizade, foi muito bom conversar com esse irmão, né? Tivemos muitas conversas edificantes ali e temos duas partes então dessa conversa, confere a primeira aí. Tá chegando agora, já aproveita e se inscreve no canal, marca o sininho das notificações. Dá o like, tá bom? Compartilha com todo mundo que você conhece. Já dá aquela força de sempre, né? E comenta se você gostar, tá bom? Vamos combinar assim? Sem mais enrolação então, bora pro vídeo e roda a vinheta. Fala galera, seja bem-vindo ao canal Sertão Reformado mais uma vez. Eu estou aqui com o pastor Almir, não é? Acertei agora, né? Isso. Eu falei Altamir, confundi. Mas estou com o pastor Almir aqui, colega de quarto, pastor presbiteriano. Fala um pouquinho aí assim, um pouquinho do seu perfil, pastor, do seu trabalho como pastor e tal, direitinho, para o pessoal conhecer. Bom pessoal, sou Almir Campos, natural de Águas Belas, interior do Pernambuco. E lá, no ano de 1991, o Senhor nos chamou para o Evangelho por meio de um casal de missionários norte-americanos, Edward e Margaret Harper, eles batista. E então a minha história, né, de vida com Cristo entra por aí, pela questão da Igreja Batista. Porém, desde o princípio, eu questionava algumas doutrinas e alguns entendimentos acerca do arminianismo, e desde o princípio eu aceitei a doutrina da eleição, tomando conhecimento diretamente da Bíblia. E aí questionava muitos pastores, até o momento que tive que sair dessa denominação e ingressei, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil, onde fiz o Instituto Bíblico, trabalhei como missionário, fui enviado ao Seminário Presbiteriano do Norte em Recife. E depois de ordenado, trabalhamos há 6 anos na Paraíba e hoje estamos há 8 anos no interior da Bahia, na cidade de Campo Formoso. Então pessoal, aproveitando essa oportunidade aqui do simpósio, né, já conversamos bastante nesse período aí, compartilhamos o quarto aqui do hotel. E temos muitas experiências comuns também, não é? E esse bate-papo é mais para a gente falar sobre como a fé reformada chegou até nós, né? Nesse sentido. Como é que Deus providenciou o conhecimento que nós temos hoje de Deus para a convicção que nós temos pessoalmente falando, certo? E eu acho interessante também como o pastor Almir, ele conheceu a fé reformada, como vocês ouviram aí, ele começou como um batista, não é? E eu queria, assim, muito falar sobre isso, porque nós temos esse contexto também na nossa comunidade. Pessoas chegam de comunidade batista, chegaram da batista também, não é? E até pentecostais, no meu caso, né? Como a comunidade antigamente era pentecostal. Então, assim, é importante compartilhar como Deus foi até nós, né, veio até nós, na verdade, e realmente nos convenceu pela palavra dele que a doutrina reformada é realmente a doutrina correta, bíblica. Não é? Então, assim, eu queria saber como é que foi esse processo de mudança do Senhor de uma igreja batista. Isso demorou muito tempo? E se foi difícil? Pode falar sobre isso aí. Bom, o início do meu chamado, né, a Cristo foi em 1991 e eu fiquei com esse grupo, né, com essa denominação até 1993. E através deles eu fui enviado ao Instituto Bíblico do Norte, que é um seminário presbiteriano, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Garanhuns, Pernambuco. E lá eu tomei conhecimento, né, das doutrinas da graça, dos documentos históricos da igreja, tive aula de história da igreja e tudo isso foi apaixonante. E a partir dali eu percebi que, de fato, eu fui predestinado para ser um reformado, não tive dúvida disso. E fui acolhido por uma igreja presbiteriana, a 4ª igreja presbiteriana de Garanhuns, me tornei membro dessa igreja e assim concluí nesse Instituto Bíblico
e fomos então enviados como missionário à Bahia, ao interior da Bahia. E graças a Deus, o desejo de querer me aprofundar, aprender cada vez mais acerca das doutrinas e de toda a teologia, né, reformada, isso tem movido o nosso coração. Bem, dentro desse processo, pastor, o senhor inicialmente então aprendeu, por exemplo, sobre o credo batismo, não é? Como é que foi isso? O senhor não era católico romano antes, ou era católico romano também, e começou a ser evangélico, ou não tinha nenhuma prática religiosa e de repente se tornou evangélico? Como é que é? Bom, eu era católico apostólico romano nominal. Né? A maioria era assim, né? Fui batizado, né, pelos meus pais, frequentava assim as missas, vez ou outra, não participava diretamente da igreja, não conhecia profundamente, né, as doutrinas, mas estava ali como culturalmente e socialmente muitos se dizem, né, católicos. Então não tive esse contato. E a minha sede de Deus teve como pontapé inicial dentro da própria Igreja Católica. Eu nunca esqueço de certa feita, período de Páscoa, onde eu entrei na igreja e comecei a ver coisas estranhas e querer entender o porquê aquilo estava acontecendo. E eu lembro que em um sábado de Aleluia, há uma programação na igreja e eu percebi que as imagens de escultura estavam cobertas. E eu queria entender o que era aquilo e a curiosidade. E eu lembro que naquele mesmo período houve uma procissão em que colocaram a imagem, né, daquela que dizem ser a mãe do Salvador. E quando a procissão saiu da porta da igreja, aquela multidão seguindo, eu comecei a observar e questionar, mas isso é mesmo correto? Seguir uma imagem de escultura? Será que isso agrada a Deus? Então esses questionamentos veio à minha mente e eu fui observando e acabei parando ali no banco da praça e refletindo acerca da minha comunhão com Deus, da minha vida com Deus. A sede de Deus começou a brotar dessa maneira, sozinho, sem ter com quem conversar. E a partir daí então o Senhor entrou na nossa casa. Um irmão mais novo ouviu o Evangelho justamente com esse casal de missionários batistas americanos e me convidou à igreja. Então na primeira visita, ao ouvir a palavra de Deus, eu tive certeza que de fato, né, eu estava procurando e estava chegando ao conhecimento do Cristo bíblico, né, do Deus que se revelou por meio das Sagradas Escrituras, e a minha conversão se deu a partir disso daí. Nesse período, o senhor passou quanto tempo como batista? Quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Nesse período, assim, claro, certamente o senhor é grato, como nós devemos ser, pela experiência que tivemos até como evangélicos, alguns pentecostais, alguns batistas, porque no fim isso foi algo que Deus usou realmente para poder nos levar a Cristo. E aprendemos de fato a adorar a Cristo e largar o tradicionalismo, vamos dizer assim, não é? E realmente entender o que é ser um cristão, de fato, na prática realmente. Então isso realmente foi muito útil e nós devemos ser gratos realmente às pessoas que nos pastorearam no começo. Mas dentro desse contexto batista, 3 anos que o senhor passou, o que de repente incomodava o senhor? O que levou o senhor a mudar? Porque assim, o senhor ouviu depois a pregação reformada, a doutrina reformada, mas o senhor já estava aprendendo há 3 anos como batista, né? Então, como é que foi isso? Né? Foi assim, rápido, caiu a ficha logo, teve algum conflito no coração por causa disso? Como é que foi isso aí? Conta essa experiência pra gente. É interessante porque eu não recebi influência, não conhecia nenhum reformado, mas eu queria conhecer a Bíblia. Então a palavra de Deus foi que me despertou e que me trouxe confrontos com aquilo que eu via de ensinamentos, né, arminianos, e do que a palavra de Deus subscrevia. E o que mais me chamou a atenção foi a doutrina da eleição, né, de que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. E quando esse assunto era tratado em estudos bíblicos, certa feita ouvi da boca de um pastor, né, de que a predestinação era coisa do diabo.
isso me assustou, assim, eu achei muito forte aquela expressão, porque a predestinação está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, assim, o Senhor fez esta obra na minha vida, de querer, de fato, me render aos ensinamentos bíblicos sozinho. Depois eu tive a oportunidade de conhecer um pastor presbiteriano e a coisa começou a ser esclarecida. Então, a partir daí é que, de fato, né, eu deixo para trás esse período com muita gratidão, reconheço que Deus usou aquele casal a vir da outra América, trazer o Evangelho, né? Eles foram instrumentos de Deus para que eu conhecesse a Cristo, mas não tinha como continuar, né? Diante dos ensinos, as distorções que eram percebidas claramente, né? A palavra de Deus afirmava uma coisa e as doutrinas que eu recebia entravam em confronto. Então eu tive que fazer essa escolha, né? E assim, de maneira tão especial e sobrenatural, o Senhor me leva para o presbiterianismo dentro do Instituto Bíblico. Então, ali onde eu pude tirar minhas dúvidas e as doutrinas a serem recebidas, que eram um pouco diferente daquilo que eu recebi no meu discipulado batista, né? Pedobatismo, batismo por imersão, batismo por aspersão em vez de imersão, e as doutrinas da graça, as doutrinas da aliança, eram recebidas de forma natural. Eu não tive dificuldade de aceitar, porque elas vinham diretamente da palavra de Deus. Então não tem como a gente questionar aquilo que está escrito.